Olá pessoal do Me Salva, vamos agora para a nossa parte de continuidade. Bom, continuidade é um assunto super importante, tá? Porque nós vamos ver daqui para frente, na parte das derivadas e das integrais, que nós só podemos derivar e integrar funções que são contínuas. Então olha só, primeira coisa, função contínua não tem nem buracos nem quebras. E o que significa isso, tá? Se nós estivermos olhando para um gráfico, tá, no plano cartesiano, x e y, o que basicamente tu tem que garantir? Tu tem que garantir que para a função ser contínua, ela não tem nenhum tipo de buraco. Como é que seria um buraco? Digamos que a minha função está vindo aqui, normal, daqui a pouco tem um buraco. Ou seja, um ponto onde a função não existe. Ela não está definida nesse ponto. Ou seja, existe aqui uma descontinuidade, tá? E a descontinuidade vai gerar uma série de problemas para a gente quando a gente for derivar ou integrar, seja lá como for, tá? Então aqui está a nossa descontinuidade, tá? Então olha só, tem uma série de tipos de descontinuidades que a gente pode verificar. A primeira delas é esse buraco aqui que simplesmente surge do nada, enfim, não tem o valor da função ali, então a função não é contínua nesse ponto. Nós temos um outro probleminha, que é quando a função vem com um certo comportamento e de repente ela passa a se comportar de uma forma totalmente diferente, né? A gente tem um salto aqui de um lugar para o outro que simplesmente não tem nenhuma explicação, ou seja, seria como se fosse uma função para cá, outra para lá, totalmente diferentes. Aqui também nós temos uma descontinuidade. Existem outras formas de descontinuidade que são ainda mais engraçadas, né? Digamos que nós estejamos tendendo aqui, né, nós estamos formando aqui uma assíntota vertical, certo? Onde tem uma assíntota vertical, nós também temos uma descontinuidade, porque nós não podemos desenhar a função sem tirar ela aqui sem tirar o lápis do papel. Mas ainda que a gente tivesse um valor definido, por exemplo, que aqui eu tivesse um pontinho, mesmo assim seria descontínuo, porque não seria uma curva suave. Então, assim, ó, na função contínua, tu pode lembrar também que a função contínua é uma função ou uma curva suave, como dizem os livros, né? Suave é que tu pode passar o teu lápis, né, por dentro, sem desenhar toda ela, sem tirar teu lápis do papel. Então, olha só, a última delas aqui vai ser bem parecida com as anteriores, quando a gente tem um buraco no meio do caminho e, de repente, o valorzinho que nós teríamos que ter aqui, ele está colocado em um outro lugar. Essa aqui também é um tipo de descontinuidade, uma descontinuidade um pouco especial, que nós vamos continuar a chamar de descontinuidade removível, tá? Isso aqui a gente tem que ter bastante atenção, que pode virar algum tipo de questão pra gente. Então, olha só. Basicamente aqui, tá? Resumindo. Se a função for contínua em um determinado ponto, x igual a a, quais são os requisitos que nós temos que ter? O primeiro requisito que nós temos vai ser, bom, se nós estamos falando, nós queremos saber se a função é contínua em um determinado ponto A, a primeira coisa que nós vamos ter que garantir é que a função em A, tá, existe. Ou seja, existe esse ponto no gráfico. Se não existir esse ponto no gráfico, de cara, tu já garante que é descontínuo, tá? Segunda coisa, o limite dessa função de x, tá? Quando x tender a A, tem que existir também. Então, olha só, o que é existir um limite? Quando um limite existe quando os limites laterais são iguais, certo? Quando os limites laterais são iguais, certo? Se os dois limites laterais forem iguais, a gente garante que o limite existe. E por último, é um pouco até trivial essa última colocação aqui, mas o limite da função de x, quando x tende a a, tem que ser obrigatoriamente igual ao valor da função nesse ponto. Se tudo isso daí acontecer, nós vamos ter uma curva suave, perfeitinha, contínua em x igual a a. Se a gente fosse resumir aqui, né, colocar aqui uma possível descontinuidade em um determinado ponto, aqui em A, nós temos que garantir o quê? Temos que garantir que o limite para cá é igual ao limite para cá e que a função existe nesse ponto. E aí, então, nós temos a nossa função contínua. Bom, eu falei para vocês ali antes da descontinuidade removível.
que é uma descontinuidade removível? Digamos que eu tenho essa função aqui, certo? E exatamente em um determinado x, vamos colocar aqui chutar um valor, tá? Em 2 e 3, tá? 2 e 3, eu chutei um valor qualquer aqui, tá? A gente tem um buraco. Bom, essa descontinuidade, ela é removível, por quê? Para eu remover, basta que eu coloque dentro da nossa função uma especificação da função nesse ponto. Então aqui, o que tu vai ter que fazer nesse lugarzinho aqui? Estou um pouco errado, né? Aqui nesse x igual a 2, y igual a 3, tu vai ter que especificar. Tá? Tu vai ter que especificar esse valor. Então, dentro dessa função de x que nós temos, se ela for uma função, né, definida por partes, como nós já vimos, nós temos a primeira parte ali que define qual que é a nossa função. E algo que a gente vai ter que dizer também vai ser o seguinte, que f de f de 2 vai ter que ser igual a 3. Se a gente fizer isso daqui, especificando dessa forma, nós estamos corrigindo a descontinuidade. Corrigindo a descontinuidade, isso vai fazer o quê? Com que eu pinte esse pontinho e a função passa a ser contínua, certo? Descontinuidade removível é um caso específico, tá? A maioria dos exercícios que nós temos, eles consideram que a função tem alguma descontinuidade, ele quer que tu encontre, tá? Então, resumindo, são essas três coisas que tu tem que garantir para que a nossa função seja contínua. A função existe no ponto, o limite existe no ponto, ou seja, os limites laterais são iguais, e esse valor de limite é igual ao valor da função no ponto. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula e continue assistindo o restante das aulas de limites aqui no Me Salva. Certo? Muito obrigado e até logo!